Bom, a gente vai falar hoje da disputa para a escolha da nova direção do Sindicato dos Bancários do Maranhão. Está bastante intensa. A Chapa 2, Renovação, Transparência e Luta, encabeçada pelos bancários Jacilene Cavalcante, do Banco do Brasil, e Antony Alencar, da Caixa Econômica Federal, chega bastante fortalecida e organizada para a eleição, com participação de bancários de todo o estado. É um dos nossos entrevistados no programa desta tarde. A entrevista do dia. Seja bem-vindo ao Opinião Livre. Muito bem, são 13h13 em São Luís. O programa Opinião Livre, com muito prazer, recebe hoje aqui entrevistados. Diego Emi, saudações aí para os nossos entrevistados de hoje. Diego. Exatamente, Nilo Gomes. Inclusive, vou começar o programa de hoje mandando um abraço ao Paulo aí, e também está nesse movimento em defesa da Chapa 2 aí, e que intermediou também a entrevista aqui. Mando um grande abraço. Hoje nós estamos recebendo aqui o Antony e o Heraldo, que são representantes da Chapa 2, que tem como cabeça de chapa a Jacilene Cavalcante, que é bancária lá do Banco do Brasil, que exerce a função da Caixa Executiva, e ela está viajando neste momento por diversas cidades do Maranhão atrás dos votos. Nós vamos conversar aqui tanto com o Antony quanto o Heraldo, que eles representam uma das categorias mais importantes do Maranhão e do Brasil. Quando um banco para, é uma loucura. Inclusive, para você ter ideia da importância dos bancos, muitos dos feriados, às vezes, nem acompanham a orientação do município, mas sim a orientação dos bancos, tanto que é levado a sério o que a FEBRABAN decide e também a decisão dos bancos. Portanto, vamos conversar agora com o Heraldo e com o Antony, que sejam muito bem-vindos à Rádio Nova FM. Antes de mais nada, como é que está a atual situação dos trabalhadores do sistema bancário hoje do Maranhão? Lembrando que nós temos bancos públicos e temos bancos privados, que eu acredito que são realidades completamente diferentes. Bem, boa tarde a todos. Eu sou Antony Alencar, candidato a secretário-geral da Chapa 2, a chapa que busca renovação para a categoria bancária. É esse programa de grande abrangência, que não só bancários nos escutam agora nesse momento. Então você que é pai, mãe, filho, irmão, que é amigo de bancário, né, que trabalha na casa de algum bancário, nos escutem, nos ouçam. A gente vai aproveitar essa oportunidade para falar sobre o que a gente pensa para a nossa categoria, que envolve aí praticamente 5 mil trabalhadores e trabalhadoras no estado do Maranhão, e são 5 mil famílias que a gente está aqui dialogando, né? Uma perspectiva aí muito grande. Então, voltando à pergunta, bancários e bancárias, setores públicos e privados. A nossa categoria é uma categoria que trabalha todos os dias. É uma categoria que trabalha fisicamente e também em home office. O atual momento é um momento completamente diferente de tudo que nós todos vivos no planeta já vivemos. Então, responder, Diego, sobre como está a categoria está esperançosa com dias melhores, mas sofrendo pressões muito grandes, porque nós todos sabemos, os bancários, embora trabalhem a maioria em ambientes adequados no tocante a ar-condicionado, equipamentos, mas a pressão por metas é muito grande, a pressão por esse resultado constante, essa situação de enfrentamento à pandemia, agências lotadas, muitos colegas nossos com adoecimento, muitos falecimentos, muitos colegas doentes ainda em recuperação. Vamos aqui nos solidarizar a todos os familiares e colegas que estão enfrentando esse atual momento. Então, a nossa categoria é uma categoria que trabalha muito, que se moderniza a cada dia, que tem qualificação, mas que está enfrentando, sem ser considerado categoria essencial, diariamente o risco dessa contaminação. Então é a partir desse ponto de representatividade, de busca por melhores direitos, manutenção dos direitos, porque o enfrentamento com as políticas do atual governo que busca retirar direitos nossos, então a gente tem que fortalecer a mobilização, formação da categoria, diálogo, canais com representantes do sindicato no tocante a delegados sindicais, e a gente está propondo uma renovação da diretoria, justamente por entender que a atual gestão não dialoga mais nessa perspectiva. Perfeito. O Antony, em relação ao movimento sindical, como é que está hoje no Maranhão? Como é que está a representatividade do sindicato dos bancários?
O Heraldo vai comentar sobre essa situação. Boa tarde, Diego. Uma honra, um prazer imenso estar aqui novamente. Tivemos na última campanha. Na última campanha eu como cabeça de chapa, agora a companheira Jacilene, também do Banco do Brasil, como companheira de chapa. Bom, a situação do movimento sindical bancário no Maranhão é precaríssimo, né? Diante de tudo aquele quadro que a gente apresentou na campanha passada, para somar a essa situação, o Ministério Público do Trabalho abriu um inquérito investigatório contra o sindicato, né? Contra a atual diretoria do sindicato. E também eles tiveram lá um racha, 5 diretores deles, da atual diretoria, romperam com eles e reforçaram as nossas denúncias, né? Então, todo aquele quadro que a gente já vinha apontando da falta de transparência, né? Eles não publicaram os balanços no site, não tinham um site de transparência, não respondiam os requerimentos da oposição quanto a essas contas, a 3 milhões e 200 a menos no saldo de aplicação, uma supervalorização, pasmem, de 100% nos ativos do sindicato, em época de pandemia, onde todos os ativos fixos de qualquer balanço no Brasil, houve um decréscimo de 25%, 30%, né? Então, com isso aí você vê o saldo de aplicações diminuindo, os ativos supervalorizando, sem critério, a gente solicita requerimentos, através de requerimentos e explicações sobre isso, não nos respondem, e aí começam a vir as denúncias, inquérito do MPT, os diretores deles saíram e denunciaram doações diversas, né? Doações assim, digamos, da atividade bancária. Então, com isso aí, a gente verifica o quê? Com esse resultado, a categoria bancária no Maranhão tendo a sua defesa, tendo a função do sindicato como, digamos, o viés de um Ministério Público, né, completamente desamparados e abandonados, né? Demissões em massa, principalmente no Bradesco, por exemplo, muitas demissões, o sindicato pecando na questão da emissão de CAT, pecando na defesa individual dos bancários, diversas reclamações, bancários em estados psicológicos chorando, limbo previdenciário, que é o mais triste. Os bancos são as instituições que mais dão para o INSS. O INSS nega o benefício, e o bancário não pode voltar no banco porque ele está no quadro de saúde, ou seja, ele está no limbo previdenciário. Nesse momento que você precisaria da atuação dos sindicatos bancários do Maranhão, você não encontra. E aí é o tempo inteiro, os que ganham ação disso, ganham ação daquilo, eles, por exemplo, são isolados nacionalmente, não são ligados a nenhuma federação. A Contraf, CUT, tem ganhado diversas ações a nível nacional e, pasme, eles dizem aqui para a categoria que eles que ganharam. A última agora, a ação dos CAIEX, do Banco do Brasil, onde, na decisão da Justiça, da Sexta Vara do Trabalho de Brasília, tendo como autor a Contraf e CUT, a decisão não foi estendida para cá, porque o sindicato não faz parte da federação, por radicalismo ideológico, e aí o juiz, negando intervenção de terceiros para não tumultuar o processo, estendeu a decisão a nível nacional. E eles, pasmem, vão para a categoria dizendo que eles ganharam o processo. E a gente pegou a cópia da ação, o número da ação, o cabeçalho da ação para mostrar que a ação foi feita pela Contraf. Então, é aquela coisa do talentoso Ripley. A atual diretoria roubando a identidade, roubando os feitos. Temos militantes nossos agora que articulou a vacinação para os bancários, né, na sua Câmara de Vereadores, lá em Estreito, e eles chegam lá e tiram foto dizendo que eles que fizeram essa articulação. E você verifica, não fazem uma única fiscalização às agências bancárias superlotadas nesse período de pandemia. Eles não analisam as condições de trabalho, as condições de higienização nessa questão de pandemia, não comparecem às agências, mas dizem que eles estão atuando nas câmaras de vereadores para os bancários serem imunizados.
Então é o tempo todo eles fazendo esse tipo de roubando identidades, como o talentoso Ripley, e a gente denunciando, Ministério Público denunciando agora, e também diretores deles, dissidentes, pessoas honradas, pessoas com compromisso com a luta sindical, que tem voto lá, e romperam com eles e diz: nós não vamos continuar compactando com isso, nós vamos denunciar. Bom, diante do que você está falando, nós já até imaginamos o porquê de uma chapa de oposição, mas eu queria que você fosse mais claro em relação a isso e também há quanto tempo essa atual diretoria está? Anthony? Isso. Vamos voltar aqui. A gente antecipou algumas coisas, vamos lá. A atual diretoria está há no mínimo 12 anos, mas tem gente lá há 10 anos, 12, 15, 20 e outras pessoas há 30 anos. Entretanto, eu gostaria de aproveitar a pergunta para dizer que não é o tempo que se é diretor sindical que a gente pode medir. O tempo ele dá uma noção para a sociedade de quanto tempo está realmente, o tempo que as pessoas estão lá no sindicato. Mas agora a questão é: que trabalho estão prestando? Qual a comunicação com os demais bancários? Qual a representatividade? E aí é que a gente vem se colocar aqui para a categoria bancária, aproveitar esse canal aqui de abrangência para toda a sociedade maranhense, de que a gente é uma proposta de mudança, a gente é a renovação. São pessoas que estão vinculadas ao seu local de trabalho e a uma visão de sindicalismo mais atual, um sindicalismo que dialogue com os bancários nas agências, com as esferas regionais, os outros sindicatos e nas esferas nacionais. Também com os delegados sindicais, com as pessoas que fazem a ICIPA nos locais de trabalho, com gestores e com toda a equipe do banco. Porque fazer sindicalismo elegendo outro trabalhador como inimigo, isso é muito ultrapassado. Fazer sindicalismo e fazer uma prática de isolamento em que nós poderíamos ter 5 ou 10 assentos em caráter regional ou nacional e não ocupamos mesa de negociação. Utilizar um orçamento de 5 milhões e média por ano, que a última gestão em 3 anos, isso é equivalente a 15 milhões de reais, é necessário que quem nos escute saiba que a nossa proposta de renovação, quando a gente fala desse tempo que estão lá e por que tem que renovar, é porque tem que pensar um modelo de relacionamento e de gestão sindical diferenciado, porque o que volta de serviço, o que volta de mobilização social, o que volta de diálogo para defender direito dos bancários em esfera nacional. São questionamentos que a gente tem feito. E dizer para o bancário: nós precisamos ter acesso, um portal de transparência, fazer auditoria. No banco a gente presta conta da caneta, do carimbo, do combustível, de tudo. Como pode um sindicato não possuir um portal da transparência com todos os gastos? O que tem lá, depois que a gente começou a criticar, colocaram um link de portal da transparência, mas são apenas balancetes, resumos finais dessas despesas. Então é fazer com que o bancário que tem raciocínio lógico, e aí eu falo não só para bancários, eu falo para todos, e volto a pedir: se você é esposa, esposo, pai, mãe, filho de bancário, quando o bancário que você conhece chegar em casa, diga assim: você sabia que o teu sindicato em 3 anos gastou 15 milhões de reais? Nós temos 50 semanas por ano. O nosso sindicato gasta 100 mil reais por semana. Então, o que volta para a gente? Então, quando a gente fala de tempo, o tempo que está, é porque nenhuma diretoria pode se achar dona daquele patrimônio. Aquele patrimônio é de todos nós. Muito bem, são 13 horas e 27 minutos em São Luís. Estamos com Opinião Livre aqui pela Rádio Nova, hoje recebendo aqui como entrevistados o Anthony Alencar e também o Heraldo Gouveia. O Heraldo Gouveia do Banco do Brasil e o Anthony Alencar da Caixa Econômica Federal. São membros aí da Chapa 2, Renovação, Transparência e Luta, que vai participar aí da eleição que vai escolher a nova direção do Sindicato dos Bancários do Maranhão. E já temos pergunta aqui dos nossos ouvintes, inclusive você que está escutando a gente, quer participar também na nossa bancada, quer dar sua opinião, você quer fazer algum questionamento, pode enviar suas mensagens para o nosso WhatsApp 991 92 93 10. A gente queria responder aqui a pergunta dos nossos ouvintes e grande parte pergunta quais são as propostas da chapa Renovação, Transparência e Luta. Muito bem.
nós precisamos renovar, essa é a palavra-chave, né? A falta de alternância gera acomodação, gera confusão no personalismo, e a instituição, o sindicato não deve ser isso. Portanto, uma das primeiros atos que a Chapa 2 irá fazer é uma auditoria das contas. Isso é um fato. Uma auditoria das contas com a implementação imediata do portal da transparência. Imediata, com todos os detalhes dos gastos, com todos os balanços, balancetes, recibos. Esse portal da transparência, o sindicato tem que dar o exemplo com relação à transparência. Não pode continuar do jeito que está. Nós vamos fiscalizar todas essas doações que foram feitas com desvio de finalidade sindical. Você vê gastos absurdos, R$800 mil, por exemplo, na folha de pagamento do sindicato. Isso aí não bate. Um sindicato que deve ter 20 funcionários, R$800 mil na Forpag, isso aí não bate. Então nós vamos verificar isso tudo. Na questão da política, nós temos, por exemplo, o tema da formação, que é importantíssimo. O trabalhador, ele precisa se identificar como classe, né? Antigamente, nós tínhamos nos sindicatos bancários cursos de formação política e de formação profissional. A formação política é a formação do delegado sindical, ele estudar sobre assédio moral, sobre comunicar de acidente do trabalho, sobre previdência, sobre seus direitos trabalhistas. Na formação profissional, por exemplo, o sindicato poderia ajudar com os cursos CPA 10, CPA 20, os certificados, né? Então, essas propostas, elas precisam ser implementadas urgentemente, porque quando o trabalhador bancário, ele não consegue vislumbrar, compreender, por exemplo, os seus direitos como trabalhador que estão sendo retirados nesse atual momento de conservadorismo do governo brasileiro, por exemplo, ele não identifica a sua perca de direito na conciliação entre capital e trabalho. Ele não identifica que a sua representatividade como cidadão e seus direitos trabalhistas estão sendo mitigados. Isso é ausência de formação política do sindicato, do seu sindicato, que a gente verifica que os sindicatos bancários há muitos anos não oferecem nenhuma espécie de curso para a categoria. Em continuação, só um momento, certo, sobre as propostas ainda, aproveitar essa pergunta, porque acho que quem nos escuta quer saber das propostas, né? Heraldo falou algumas, então assim, portal da transparência, com todos os gastos, eu já falei. Nós vamos aperfeiçoar o aplicativo do sindicato, incluindo o portal jurídico, porque uma das dificuldades, um dos grandes ganhos que o sindicato tem são questões jurídicas, demandas. Mas a gente precisa colocar à disposição de cada bancário o acesso ao seu processo e colocar também a ampliação desse atendimento jurídico. Nós não podemos nos limitar apenas a um atendimento, que muitas vezes é a partir de 5 horas da tarde. O mundo não funciona mais assim. Por isso, renovação. Nós precisamos mudar a forma de prestação de serviço e de representatividade, que muito foi bem falado aqui pelo Heraldo. E só para a gente tem 27 propostas, gente. Então, quem quiser ver mais, que acesse as nossas redes sociais, a Oposição Bancária do Maranhão e a Chapa 2. Mas eu queria só fechar essa parte aqui, essa pergunta, também no tocante à área de esporte e lazer. Rapidamente, vou falar. Nossa associação precisa de uma academia, precisa se adequar com o espaço Kids, né? Quem tem filhos sabe disso. Nós precisamos ousar em colocar uma proposta de uma creche para os bancários. Nós precisamos disso. E nós precisamos fazer, pasmem, colônia de férias. Toda associação faz. Então, quando a gente sair da pandemia, nós precisamos dotar melhor essa área de esporte e lazer, a área cultural, eventos para quem gosta de um final de semana, com samba e com uma cervejinha, mas também para os bancários e bancárias que também querem fazer outras atividades. Então, assim, é isso que a gente tem, a grosso modo, de proposta, mas a gente volta a dizer, nós temos 27 propostas em todas as áreas e estudamos muito. A perspectiva é auditoria para ver onde é que pode economizar para poder construir, junto com a categoria, essas propostas interessantíssimas. Ô, Antony, quando vai ser a eleição? Qual é o formato? É presencial? Pode ser feito pela internet?
Olha só, isso aí é uma pergunta que nós pedimos no dia 20 de abril que a eleição fosse em meio digital, porque não dá para pensar outra forma diante dessa pandemia que não seja assim. Entretanto, as eleições que serão no dia 19, 20 e 21 de maio, a atual diretoria, em conjunto, que representa a Chapa 1, em conjunto com a comissão eleitoral, decidiram por eleição presencial. Mesmo a gente já tendo participado de 5 reuniões com eles, tratando com empresa de renome nacional, estava tudo certo até o dia 3 agora de maio. De repente, decidiram, não sei porquê, mas imaginem quem está me ouvindo, assim, decidiram que não seria mais em meio digital. Qual o prejuízo? O risco. O risco é absurdo. Urnas percorrendo agências, percorrendo cidades, materiais em contato, o risco da nossa categoria, nosso risco de contaminação, nós teremos que... Não existia a possibilidade de fazer uma forma híbrida? Assim, o debate foi feito digital, o híbrido não foi debatido, mas assim, formas existem quando você dialoga, quando você tem, de um lado, quem não quer dialogar e quer passar por cima a qualquer custo. Quando a gente coloca aqui um sindicato que em 3 anos gastou 15 milhões, e quando a gente coloca a proposta de renovação e que a gente tem que ter contas abertas e transparentes, a gente pode imaginar por que não abram, eles não querem abrir mão de jeito nenhum de ter uma chapa concorrente e forte e recebida, bem recebida pela categoria como nós estamos vivendo. Então assim, eles não querem dialogar as formas, tá? Infelizmente, nesse mundo que muito o diálogo é que tem que prevalecer, nós não conseguimos convencê-los de que os bancários, a saúde, a vida é o mais importante. Então, os canais hoje de tecnologia nos permitiriam fazer forma digital, forma híbrida. A forma é como, e a questão a ser perguntada, como pode, num momento como esse, expor a categoria, expor mesários, expor todos dentro de um processo, clientes, todos, porque eles imaginam que vão aumentar as urnas e vão sair nesse estado buscando votos. O que é isso? Nós temos hoje tecnologia para tudo, certificado digital, e-mail, auditorias. Nós defendemos o voto digital. Entretanto, passaram por cima disso e não nos permitiram essa possibilidade que garantiria, com certeza, mais agilidade e segurança. A gente só pediu que fosse feita uma auditoria nos dados de quem vai votar. Foi isso que a gente pediu. Perfeito. Heraldo e Antônio, a gente agradece muito a participação de vocês, a vinda aqui da Rádio Nova FM. Inclusive, deixe suas redes sociais para que os bancários possam ter mais informações, o público em geral, afinal, interessa todo mundo este assunto. Inclusive, eu até comento que tem pelo menos uns 10 anos mesmo que eu vejo os mesmos nomes e parece que são até de partidos políticos, né, que estão lá na direção dos sindicatos bancários. Essa questão do partido político, eles são ligados ao PSTU, o atual presidente é presidente do diretório municipal do PSTU. Então, nós temos, por exemplo, nos nossos materiais, né, os vídeos da estrutura do sindicato sendo usado para o PSTU. Nada contra partido, nada contra nada, mas você entre na campanha política com seu recurso, não com o recurso da entidade. Então, você vê lá fotos, vídeos, imagens, uso da estrutura, da sede social do sindicato. Ele é presidente do PSTU, ele é presidente dos sindicatos bancários, eles doam para a Rádio Tambor que é deles. É candidato a vice-prefeito pelo PSTU, candidato a vereador pelo PSTU, né? Enquanto isso, o discurso ideológico na frente, mas a finalidade do movimento sindical em si, completamente abandonada. Então, você vê gastos operacionais assim, inimagináveis, como o Antônio falou, coisas na casa de milhões de reais, mas na prática, objetivamente, você não vê o sindicato atuando para e como sindicato, na defesa intransigente do trabalhador. Você não verifica isso. Perfeito. As redes sociais? As redes sociais, eu queria aqui agradecer também essa acolhida, agradecer quem está nos ouvindo. Peço que reflitam que sindicato nós queremos e podemos fazer. Redes sociais, @Oposição Bancária do Maranhão, no Facebook, Sindicato Diferente, e no Twitter, OPO Bancária. Muito obrigado, boa tarde a todos.
Muito bem, muito bem, muito obrigado. Nós que estamos agradecidos com a presença de ambos aqui, o Heraldo Gouveia do Banco do Brasil e também o Antônio Alencar, representante da Caixa Econômica, fazem parte aí da Chapa 2, Renovação e Transparência e Luta, né, que vai levar mais uma oportunidade de renovação para o Sindicato dos Bancários do Maranhão, se Deus quiser. Vamos para o rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente vai estar de volta trazendo para você mais opinião livre, transmitido aqui.